Hoje, para irmos a algum lugar que não conhecemos, é só pegarmos nossos smartphones e utilizar o GPS. Mas você já se perguntou como as pessoas se localizavam antes de sequer existir a ideia do GPS? Se sim, vem comigo descobrir sobre os mistérios da cartografia. Os antigos se localizavam utilizando como principais referências os astros, principalmente o Sol e a Lua. A utilização dos astros não era em si muito precisa, pois dependendo de região para região, a posição de algumas estrelas mudava, de acordo com o local do planeta que se estava observando. Um exemplo que temos comprovado hoje é a famosa constelação Cruzeiro do Sul, que só é possível de observar em até determinado ponto do hemisfério sul, enquanto a estrela polar só é possível de ver no hemisfério norte. Mas afinal, você deve estar se perguntando o que esse hemisfério norte e hemisfério sul tão repetido nesse vídeo. Segundo alguns cientistas, o uso da cartografia foi iniciado em torno de 2500 a.C., com os babilônicos, que foram os primeiros a tentarem confeccionar um mapa-mundi feito de barro cozido. Porém, o entendimento do mundo para eles era limitado para as regiões da Mesopotâmia que eles conheciam. Além dos babilônicos, os chineses e egípcios também utilizavam dos mapas, não só para orientação, mas também para fins de guerra, demarcação de terras e defesa. Fato curioso sobre os egípcios, em alguns de seus túmulos foram encontrados mapas com orientações de localização para o submundo, servindo de guia para o falecido encontrar o seu lugar de descanso final. Já no período clássico, os gregos foram os que mais se destacaram na criação de mapas, pois além de usar a observação dos astros, eles também utilizavam da base científica para a confecção de mapas. Alguns famosos gregos desenvolveram as principais teorias que hoje são muito conhecidas, como Anaximandro de Mileto foi o primeiro a sugerir que a Terra, por estar de igual distância dos demais astros, também flutuava no espaço. O grego Eratosthenes, utilizando a trigonometria, mediu a circunferência da Terra chegando a 45.000 quilômetros, visto que hoje sabemos que a Terra possui 40.076 quilômetros de circunferência. Pitágoras, o pai da matemática, foi o primeiro a defender que a Terra era esférica, de acordo com suas observações práticas e filosóficas. Porém, a comunidade científica só aceitou essa teoria anos depois pela influência de Aristóteles. Hiparco, astrônomo grego, foi quem criou o sistema de coordenadas geográficas denominadas de latitude e longitude, onde a latitude define o norte e o sul, enquanto a longitude define o leste e o oeste. Mas o maior trabalho de coordenadas foi feito por Cláudio Ptolomeu, que desenvolveu mais de 8.000 coordenadas de lugares, sendo a maioria calculada por ele mesmo. Além do trabalho das coordenadas, ele também ficou conhecido por ser o primeiro a defender a teoria geocêntrica, que acreditava que todos os planetas giravam em torno da Terra. Durante a Idade Média, a cartografia passou por um período de pouco desenvolvimento. A Igreja ficou totalmente responsável pela criação de mapas, e essas produções deixaram de ter a exatidão buscada pelos gregos. Nesse período de controle cartográfico, os árabes foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento da cartografia. Com a criação da bússola pelos chineses, os árabes foram os principais responsáveis pela fama do objeto, além de manterem armazenados os conhecimentos da cartografia perpetuada pelos gregos. No final da Idade Média, dando início às grandes navegações, o conhecimento guardado pelos árabes viera à tona novamente, dando início a uma das maiores épocas da cartografia, a Idade Moderna. Em 1500, o Juan de la Costa cria o primeiro mapa-mundi contendo o Novo Mundo. No entanto, após a descoberta do continente americano, o belga Gerard du Mercard produz o mapa-mundi, que levaria o seu nome e representava grandes rotas em linhas retas que dividiam o mundo em dois hemisférios, originando a expressão a equator de equinox, igualador do dia e da noite, ficando conhecida como linha do Equador, que dividia o norte e o sul do planeta. De 1734 a 1744, a Academia Francesa de Ciências realizou diversas expedições para determinar a real forma da Terra. A missão francesa tinha o intuito também de verificar a teoria de Isaac Newton, que não só acreditava que o planeta seria achatado nos polos, como também largo ao redor do equador terrestre, também conhecido como linha do Equador ou paralelo 0 graus.
Para descobrirem qual lugar do mundo seria o paralelo 0 graus, os estudiosos migraram para inúmeros países, utilizando de cálculos e observação das estrelas para identificar onde seria o paralelo. E foi então que em uma colônia espanhola nas Américas foi encontrado o paralelo 0 graus, onde foi criado um monumento para marcar o meio do mundo. Hoje em dia esse monumento é muito famoso e fica na cidade de Quito, capital do Equador. Aliás, a origem do nome do país do Equador vem da linha imaginária que divide o mundo ao meio. Porém, a linha divisória que eles traçaram não estava precisamente na latitude real de 0 graus. Hoje, com a tecnologia do GPS, por poucos metros de diferença ao norte, pode-se ver precisamente onde fica localizado o paralelo 0 graus. A divisão de leste a oeste não ocorreu apenas para o uso de localização, mas também para delimitar o fuso horário de cada país. Para compreender essa divisão, nós temos que lembrar um pouco de astronomia. Hoje sabemos que a Terra é esférica e possui rotação em seu próprio eixo, onde o Sol nasce de leste e se põe no oeste. Se um lado bate o Sol, no lado oposto está em plena escuridão. Então, dependendo do lugar do mundo em que você estiver, pode ser dia, enquanto o outro lugar pode ser noite. Até 1851 existiam vários meridianos, porém não existia um meridiano 0 graus. Para você que não sabe o que é um meridiano na astronomia, nada mais é do que um plano em vertical que corta a Terra de norte a sul. Antes da delimitação do meridiano 0 graus, os países não possuíam uma padronização de fuso horários, sendo assim, embarcações que saíam de um horário do seu país não faziam ideia do horário que seria na chegada do país de desembarque. Notando os transtornos causados pela falta de padronização dos fuso horários, o francês Georges Braidel sugeriu que o local de Greenwich fosse usado como meridiano zero, onde é um bairro inglês que reside o Observatório Astronômico Real. Alguns países adotaram o meridiano, passando em Greenwich para a delimitação de horário. Porém, ainda havia muitos países que não possuíam essa padronização em seus horários. Somente em 1884, os Estados Unidos, e em conjunto com outros países, oficializaram Greenwich como marco zero e também oficializaram um cálculo para o fuso horário de cada nação. Com a oficialização do meridiano de Greenwich, ocorreu a padronização de contagem dos fuso horários. Para entendimento de como ocorre essa contagem, lembremos que a Terra possui um formato esférico, possuindo 360 graus, e um dia possui 24 horas. Se dividirmos 360 por 24, temos 15. Dessa forma, a cada 15 graus de distância do meridiano de Greenwich, somamos 1 hora. Por exemplo, se no Brasil são 12 horas, em Londres seriam 17 horas, pois iniciando do meridiano que passa pelo Brasil, teremos 5 meridianos de 15 graus até chegar em Londres, somando 5 horas em nossa frente. Porém, em alguns países de longa extensão, essa regra não pode se aplicar, pois é mais conveniente que o país tenha apenas um horário do que 2 fusos horários diferentes. Agora, quando você for viajar para fora, saberá calcular o fuso horário. Após o desenvolvimento de grandes tecnologias, como o avião, o mapeamento de território se manteve o mais preciso possível, e com o lançamento de satélites para o espaço, hoje podemos ter todo o conhecimento de território mundial na palma da nossa mão. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e até a próxima!